Doutora, por favor, nos prestigie com a sua ilustre palestra. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o professor Carlito Vieira e a doutora Patrícia Gorich. É um prazer em estar em uma mesa com honrosos colegas. Cumprimento a querida professora Esther Quinteiro, como não poderia deixar, nossa querida professora na Universidade de Salamanca. Agradeço, como também os colegas que me precederam, aos professores Laís Locatelli, Glória Aquino e João Paulo Bichão. Não poderia deixar de mencionar o sucesso desse evento. E eu creio que todos que participaram e que estão participando do evento puderam observar o carinho, o cuidado que vocês, organizadores, souberam. A dedicação de vocês foi incrível. Parabéns e muito obrigada. Com certeza, sempre faremos o possível para estar aqui nessa cidade tão aconchegante. Não poderia de cumprimentar também os meus colegas do pós-doutorado de Salamanca, uma cidade que tanto amamos, né? Nayara Moraes, José Carvalho, Fernando Frederico, e cumprimento também os demais participantes que tive o prazer de aqui conhecer. Aqui, além da troca de experiência, né, é sempre muito bom, porque sempre fazemos novos amigos. Pois bem, como o doutor Carlito disse, eu sou membro do Comitê Mineiro de Gestão de Saúde, é o COGESMIG. Esse comitê, ele estuda principalmente a situação do direito à saúde no estado de Minas Gerais. E a professora Laís Locatelli me propôs que falasse hoje sobre a proteção dos refugiados e o acesso das políticas públicas de saúde no Brasil. Desde então, eu estou fazendo uma pesquisa de campo e verificando como está a situação dos refugiados no estado de Minas Gerais e, principalmente, estamos tendo a oportunidade, nós do Comitê Mineiro de Saúde, de efetuar uma pesquisa de campo sobre a questão dos refugiados na cidade de Belo Horizonte. Vou comentar algumas questões, inicialmente, dos refugiados, tentando não ser repetitiva, porque a professora Patrícia brilhantemente já o fez. Então, tentarei não falar dessa parte inicial, dos requisitos dos refugiados, que ela mesma já efetuou. Como a professora Manuelita disse, por vezes, uma foto, uma imagem, às vezes traduz mais do que 1000 palavras, né? E procurando imagens sobre os refugiados, eu selecionei algumas que eu acho que podem realmente, assim, identificar como que o refugiado vive na nossa atual conjuntura. Pois bem, quem é o refugiado? A professora Patrícia também já o fez, mas eu vou ressaltar novamente, porque essa é, digamos que, uma identificação da Convenção de Genebra que eu acho muito importante estar ressaltando. Vejam, o refugiado é todo indivíduo que é obrigado a deixar seu país de nacionalidade por causa de violação grave e generalizada de direitos humanos que o force a buscar abrigo em outro país. Eu grifei obrigado, principalmente que nós vamos observar que existem 3 condições, que é a saída coativa, a violação dos direitos e o fundado temor. E os 6 motivos a doutora Patrícia já o fez, e eu vou passar aqui para a questão da proteção dos refugiados no Brasil.
O Brasil, ele é o segundo maior acolhedor de refugiados na América Latina. Ele está atrás somente do México. O México, ele é considerado o país de reassentamento. Então, nós brasileiros nos orgulhamos de sermos, né, o segundo maior acolhedor da América Latina. A doutora Patrícia também já falou que temos o CONARE, que é o Conselho Nacional para os Refugiados, que tem funcionado de forma magnífica. E sobre a proteção dos refugiados no Brasil, eu quero destacar o seguinte: essa pesquisa é uma pesquisa da Agência Nacional das Nações Unidas para Refugiados, da Acnur. Em 2018, o Brasil reconheceu o total de 1.086 refugiados. Contudo, em 2018, devido à crise da Venezuela, o Brasil recebeu cerca de 80 mil novos pedidos de refúgio. A doutora Patrícia disse essa questão de cerca de 10 mil, doutora Patrícia. Na pesquisa da Acnur, é 11.231. Então, segundo a Agência Nacional das Nações Unidas para Refugiados, o país tem 11.231 pessoas reconhecidas como refugiadas, né? Então, assim, é um número considerável, né? E a Resolução 17, que ela é muito importante, principalmente por causa dessas questões de visto por razões humanitárias, principalmente a essas pessoas que são forçadas a se deslocar do seu país, né? Como, por exemplo, o que teve o conflito da Síria. E aqui... Não, peraí. Não, um minutinho. Voltou demais. Aí aqui nós vamos entrar para a questão do acesso às políticas públicas de saúde, para falarmos um pouco da questão dos refugiados, principalmente dos refugiados da Venezuela. Os refugiados, eles se encontram dificuldades de integração, principalmente devido à questão da língua, da cultura, as dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, o acesso aos serviços públicos de saúde, né? No Brasil, por exemplo, o acesso aos serviços públicos de saúde, ele não é fácil para o brasileiro, então, para o refugiado, ele tem uma dificuldade maior, nós vamos falar nisso daqui a pouco. E também moradia e educação. Em Belo Horizonte, eu pude perceber, nesse trabalho de campo, o número imenso, é inacreditável, o número de voluntários, médicos, dentistas e enfermeiros. Segundo eles, o problema maior, as pessoas chegam com muita dor de dente, porque em países como a Venezuela, eles não têm acesso nem a creme dental. Então, a solicitação do número de dentistas tem sido considerável. Crianças desnutridas e também mulheres grávidas. Por vezes as mulheres chegam grávidas sem ter ideia onde seus maridos ou companheiros se encontram. Pois bem, como que funciona, em linhas gerais, o acesso a políticas públicas de saúde no Brasil? No Brasil, nós temos dois sistemas de saúde. Nós temos o sistema misto, nós temos o sistema público, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, e o sistema privado, que é a saúde suplementar. O SUS, ele é a principal garantia constitucional do direito à saúde. Eu sou daqueles que defendem o SUS no seguinte sentido: nós, no Brasil, nós temos uma legislação maravilhosa atinente à saúde. O SUS, ele é uma legislação eficiente. No entanto, o que nós precisamos? No Brasil, o problema do sistema de saúde, do SUS, do sistema público de saúde, é a falta de efetividade de políticas públicas. Então, nós carecemos de políticas públicas adequadas. Legislação, nós temos. O problema é a falta de
aplicabilidade. Eu defendo isso, inclusive, no meu livro sobre direito à saúde. Se alguém tiver interesse, depois eu posso estar passando. A Constituição de 88, ela fala o seguinte: a saúde é direito de todos. O artigo 196 da Constituição Federal, ele dá o acesso universal e igualitário para todo o cidadão que se encontra no Estado brasileiro. A lei do SUS, em seu artigo 2º, que é chamada Lei Orgânica de Saúde, ela fala o seguinte: a saúde é um direito fundamental do ser humano, tá aí que a saúde é um princípio, ela está dentro dos direitos sociais como um princípio fundamental, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Quando eu falo Estado, é o Estado em seus 3 entes da federação: Estado, municípios e União, né? No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que eu trabalho como assessora, nós recebemos, em média, 70% dos processos do gabinete, diariamente, são processos atinentes ao direito à saúde, em que o Estado joga a obrigação para o município para o Estado, e daí por diante. É aquela questão da discussão acerca da solidariedade dos entes públicos. Tem até essa charge que muitos já questionam, né, brincam sobre o Sistema Único de Saúde. Doutor, eu estou com falta de ar. Só porque aqui nesse hospital está faltando leito, falta médico, falta medicamento, falta verba. Infelizmente, né, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que ocorre na atualidade do Brasil. Bom, vou passar agora a questão acerca do estudo de casos do trabalho que nós estamos fazendo na capital de Belo Horizonte. A capital mineira, Belo Horizonte, recebe refugiados. Este foi um assunto que saiu em vários jornais do país. Nós temos em Belo Horizonte várias casas de apoio. Eu tive a oportunidade de conhecer e de entrevistar várias pessoas, inclusive refugiados, nessas 4 casas de apoio. Na Casa de Apoio Chico do Vale, que vocês podem até observar, tem o Instagram com várias questões interessantes, que está aí, @Chico do Vale. Casa de Acolhida do Migrante de Boa Viagem, Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados, Casa do Migrante da Arquidiocese de Belo Horizonte. Aqui nós podemos perceber o seguinte: vários refugiados estão chegando em Belo Horizonte através de um trabalho que está acontecendo na cidade de Roraima. Existem padres dentro da Polícia Federal e eles vão direcionando para algumas cidades do país. E essas casas de instituição, elas funcionam, mas, assim, o apoio é totalmente da sociedade privada. Então, observe, embora nós temos, aí, principalmente na área da saúde, né, o SUS, essas pessoas, elas fazem uso, né, de médicos, dentistas, mas todos que se oferecem para ajudar. O trabalho aí, ele é voluntário. Então, quando na realidade nós teríamos um sistema público de saúde, e esse sistema público de saúde, ele teria que atender a todos que estão no país de forma igualitária, né, a dificuldade que os refugiados vêm se encontrando é muito maior do que os próprios brasileiros que estão no país. Nessa casa de apoio, Chico do Vale, só o ano passado foram recebidos mais de 300 refugiados. Eles contaram 300 exatamente porque 2 crianças morreram a caminho. Elas morreram, elas estavam subnutridas, então elas não conseguiram chegar nessa casa de apoio. Tem um caso bem interessante, que é o caso dessa senhora chamada Alícia,
que ela, com 30 e poucos anos de idade, ela deixou 4 filhos pequenos. Então, observem, 4 filhos pequenos na Venezuela, e a preocupação dela é o seguinte, ela me disse, doutora, eu não sei se meus filhos estão comendo. Então, a preocupação dela maior é que os filhos realmente estejam passando fome. E é muito triste quando a gente verifica essa situação e você vê que você não consegue fazer nada. Por outro lado, tem o caso Carolina, é bem interessante. Ela e o marido, eles chegaram nessa casa de apoio Chico do Vale e já estão empregados. O marido conseguiu um emprego no supermercado, ela conseguiu um emprego também em uma rede próxima, uma rede de farmácias como faxineira, e eles têm uma filha de 8 anos de idade. A filha tinha ficado na Venezuela. A casa de apoio tem vários empresários que ajudam, e um desses empresários conseguiu trazer a filha para eles de volta. Então, assim, é um trabalho muito bonito, é um trabalho de pessoas solidárias que realmente preocupam com o outro. E tem um caso de uma médica cubana, ela está desempregada, ela tem 30 e poucos anos de idade, e como ela não tem condição de voltar para Cuba, ela fica na casa de apoio atendendo aos refugiados. Principalmente chegaram algumas grávidas, tem também algumas lactantes, ela procura orientar as lactantes e fazer o trabalho de médica na casa de apoio, que é o que ela pode ajudar. As mulheres grávidas e lactantes tiveram uma melhora considerável de saúde, principalmente diante do apoio dos médicos e enfermeiros que estão lá voluntariamente, todos os dias da semana tem médicos, enfermeiros e dentistas. Eles trabalham em revezamento, mas todos os dias da semana tem médicos, dentistas e enfermeiros para atender os refugiados. E esses médicos, dentistas e enfermeiros, eu ressalto, eles são voluntários, eles não fazem parte do Sistema Único de Saúde. Quando existe um caso mais grave, claro que eles encaminham. Inclusive, essa casa de apoio, ela ganhou, há poucos meses atrás, um veículo, um carro, um automóvel, para que os diretores da casa de abrigo pudessem se locomover com os refugiados, por exemplo, levar para fazer passaporte, levar ao médico, levar ao dentista. E sabem de onde que eles conseguiram esse automóvel? Da Alemanha. Então, eles conseguiram esse automóvel de um país do outro mundo. E aqui... Peraí, voltou. Essa é a casa de apoio, né? Ela é uma das maiores de Minas Gerais. Eu até deixei aí anteriormente, mostrando para vocês como contactar, né? Tem o telefone ali também, não sei se alguém conseguiu verificar. Antes tem Instagram, para vocês, quem tiver curiosidade de saber como que é o trabalho deles. É uma casa muito bem estruturada, de 3 andares e muito grande. E nós vamos encerrar com o caso dos venezuelanos, né, que em 2018 o Estado de Roraima ingressou com a ação ordinária em face da União. Qual seria o objetivo do Estado de Roraima? Ora, nós não queremos refugiados aqui, nós não queremos mais refugiados aqui no Estado de Roraima. O objetivo dessa ação foi nada mais, nada menos, observem, transferência de recursos adicionais do governo federal para o Estado de Roraima, ou seja, vocês querem refugiados aqui no nosso Estado? Então, paga por isso. Fechamento temporário da fronteira Brasil-Venezuela, ou seja, não fechar a fronteira para não entrar refugiados. 3, alternativamente, que a União proceda ao controle de ingresso dos venezuelanos até o limite do Estado brasileiro. Ora, né, inviável. Né? O que foi decidido? A ministra Rosa Weber indeferiu esse pedido de tutela antecipada,
tanto o pedido alternativo quanto o pedido principal, e relatando o seguinte: essa questão já tinha um precedente. Esse precedente era de relatoria do ministro Marco Aurélio, em que se reconheceu que os estrangeiros residentes no país, eles tinham direito sim, por quê? Princípio da dignidade da pessoa humana, né? Aqui foi o indeferimento da tutela antecipada. Vamos ver o que vai ocorrer no mérito. E as nossas considerações finais. O atendimento aos refugiados é uma questão humanitária complexa, ou seja, merece atenção de todas as nações. O problema do refúgio é uma questão global, necessitando de busca de soluções da comunidade internacional como um todo, visando a dignidade de condição da pessoa humana para que o refugiado seja algo de proteção. Então, é exatamente isso, o princípio da dignidade da pessoa humana, né? O Brasil ele é tradicionalmente aberto aos refugiados, né? A inclusão social aí ela é muito importante, e o direito à saúde ele vai valorizar principalmente isso, né? A inspiração, o valor da igualdade entre as pessoas. O acesso à saúde ele é um dever de todos, né? O SUS continua sendo um exemplo de recurso só porque existe uma disparidade entre a realidade e o que é garantido constitucionalmente. A nossa Constituição ela traz uma garantia no artigo 196, mas a nossa realidade, infelizmente, é outra. E, por fim, nós precisamos de uma saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas, sejam elas refugiadas ou não. Eu encerro com essa tela do Géricault. Géricault é um pintor francês. Essa tela ele reproduziu em 1816. O que houve? Uma fragata francesa, ela naufragou em Marrocos, com precisamente 149 pessoas apenas que conseguiram manter-se vivas. Após a descoberta dessa tragédia, o Géricault, ele entrevistou os vivos e viu os mortos, e resolveu pintar essa tela. Observem que nessa tela não há nenhum navio que eles estejam vendo, eles estão no mar aberto. Existem algumas pessoas descrentes, né? Aquela ali na frente, bem assim, tipo, nós não vamos conseguir, nós não temos alternativas, vamos morrer à deriva. E, entretanto, existem outras pessoas que estão dispostas a lutar. Vejam aquelas levantando panos, levantando uma espécie de um tecido para tentar buscar uma ajuda. Então, há um grupo decidido a salvar a tripulação, né? Embora a esperança seja pouca, existe esse grupo decidido a salvar a tripulação. E, por fim, o Géricault, que pintou essa tela, ele disse que ele traduziu essa tela da seguinte forma: essa balsa, esse pedaço que restou da fragata, é o planeta Terra. Essas pessoas são a humanidade. E elas representam o que cada um tem, de certa forma, ou seja, a fé e a esperança. Então, se nós tivermos fé, se nós tivermos esperança, nós podemos conseguir, sim, uma saúde melhor. Uma saúde melhor, seja para os refugiados ou não. Eu acho que a saúde é o bem mais precioso do ser humano. Observem, lembrem, por exemplo, o dono da Apple, 53 anos de idade, o dinheiro dele não comprou a saúde. Saúde não se compra. Então, a fé e a esperança é muito importante. Eu agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Ressalto mais uma vez, muito obrigada, professora Glória, professora Laís, pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigada a todos pela paciência e pela atenção.